Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos então hoje falar um pouquinho sobre estado da técnica e propriedade intelectual, propriedade industrial e tudo que significa, né, essas terminologias. Deixa eu ver se vai aparecer ali bonitinho. Vai. Bom, primeiramente, eu queria até questionar vocês. Se eu chegar para vocês e perguntar o que que é uma busca de anterioridades, alguém vai saber o que que é isso? Quem sabe o que que é uma busca de anterioridades? Quem sabe o que que é propriedade intelectual? Patente? Tem uma noção. Oi? Isso. Invenção. Conceito de invenção. Propriedade industrial. Qual a diferença entre propriedade industrial e propriedade intelectual? Modelo de utilidade. Registro de marca. Alguém saberia explicar todas essas terminologias? Porque, a princípio, essa reunião de hoje era para a gente falar especificamente da busca de anterioridades, mas aí eu fui preparar a busca de anterioridades e eu lembrei desse pequeno, gigante detalhe. Como é que vocês vão fazer busca de algo que vocês não sabem do que se trata? Então, nesse ponto, a gente vai ter que fazer essa aula, principalmente agora, antes de iniciar a anterioridades. E, obviamente, que não vai caber numa tarde, né? Tanto a explicação de todo esse conteúdo, como também a anterioridade, porque para fazer anterioridades, a gente primeiro tem que ter noção do que é estado da técnica. De novo, a pergunta: alguém sabe o que é estado da técnica? Então, é isso aí. Era essa questão que eu queria levantar, e que bom, porque eu preparei um material todo sobre isso, porque eu imaginei que vocês não soubessem mesmo. Né? Então, bora lá. Então, o que significa tudo isso? Vamos começar do começo. Tudo começa com a propriedade intelectual. Aí, alguém tem ideia do que é uma propriedade intelectual? Sim, e você transforma em alguma coisa que pode ser de alguma maneira registrada. É uma propriedade, só que da mente humana. Basicamente é isso mesmo. Olha só a conceituação. Sistema criado para garantir a propriedade ou a exclusividade resultante da atividade intelectual humana nos campos industrial, científico, literário e artístico. É o conjunto de direitos que incidem sobre as criações do intelecto humano. E isso é o que é propriedade intelectual. Porque vocês vão perceber que vai ter vezes que a gente vai ouvir propriedade industrial, mas qual a diferença? É aí que a gente vai falar da diferença, porque nós tratamos aqui, no curso de design, majoritariamente, tem o pessoal do ensino médio que vocês podem ir para outras áreas, mas no design, que são os projetos que nós estamos desenvolvendo, a gente vai falar majoritariamente de propriedade industrial, mas ela pertence à propriedade intelectual. Propriedade intelectual é todo tipo de construção do intelecto humano. A propriedade industrial já tem a finalidade industrial. Então, ela está dentro dele. Então, ela é um conceito relacionado com a proteção legal e reconhecimento de autoria de obra de produção intelectual e garante a quem desenvolveu esta obra o direito, por um determinado período de tempo, que na nossa área de 10 a 15 anos, a gente vai ver lá, acho que de 10 a 15, de 15 a 20 anos, de explorar economicamente a sua criação. Então, assim, eu que criei essa obra, eu tenho o direito de ganhar dinheiro sobre ela durante um período de tempo, depois cai em domínio público. Qual o exemplo que vocês poderiam dar da sociedade que tem muito essa questão? Você tem que comprar sempre uma marca ali por um tempo, aí depois você vê que começam a aparecer os genéricos. Exato. Porque tem um período de exploração. Você pode explorar até um determinado X de anos. Depois disso, cai em domínio público. Aí qualquer outra empresa farmacêutica pode fazer um genérico daquele produto. Então, por exemplo, você vê lá hoje, vou dar o nome de um remédio, Mind. Ele é um remédio que é oxalato de estalopram. Esse é o ativo que é para tratar transtornos de ansiedade, enfim. O nome comercial é o Mind, de mente mesmo.
ele ainda está em processo. Não, na verdade, ele já caiu em domínio público, então ele já tem os genéricos que o pessoal chama de estalopram. Mas ele é o oxalato de estalopram, que o principal nome comercial é o MAID. Quando acontece de cair em domínio público, o que acontece? Geralmente cai o preço, porque aí começa realmente a livre concorrência, né? Então, aí a gente tem condições de baixar o preço do produto, por isso que se fala tanto nos medicamentos genéricos, né? Você consegue geralmente um desconto bem maior do que a invenção em si. Então, essa é a diferença, né, do período de invenção, que eu, como autor, tenho o direito de descobrir aquele medicamento, eu tenho o direito de explorar ele durante um determinado período, mas passou aquele período, já não. Eu posso continuar vendendo, mas eu não posso exigir exclusividade, porque os pacientes, enquanto eu tenho exclusividade, todos os pacientes que precisam daquele remédio só podem comprar de mim. É um direito que eu adquiri por ter inventado aquela obra. Não pode haver uma outra indústria farmacêutica que fabrique um medicamento com esse mesmo princípio ativo, porque fui eu que determinei aquele medicamento. Então, nesse período, que é uma situação que a gente pode falar que é mundial, você imagina quantos pacientes não consomem aquele medicamento? Caiu no período em que está em domínio público, várias indústrias no mundo inteiro vão fazer aquele mesmo medicamento e, evidentemente, o lucro vai dividir por dezenas. Evidentemente que, né, ela vai perder aí esse tempo. Por isso que quando a gente faz a patente, consegue a patente, é muito importante a gente conseguir fazer a introdução do produto no mercado. Porque quanto mais tempo você demora, menos você usufrui dos lucros. Então, isso é uma coisa importante de se lembrar quando a gente fala de registro de patente e marcas, né? Enfim, por você ter um período, se você demorar para botar no mercado, você vai ter menos tempo de exploração. Então, é por aí que a coisa funciona. Pois bem, a propriedade intelectual ela prevê o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. A direito autoral ela é dividida em direito de autor, direitos conexos e programa de computador. Propriedade industrial, que pertence mais à nossa área de design, marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e repressão à concorrência desleal. E proteção sui generis, topografia de circuito integrado, cultivar e conhecimentos tradicionais. Sui generis, na verdade, é muito específico, né? Que nem, por exemplo, topografia de circuito integral, é uma coisa muito específica. Então, é um outro tipo de propriedade intelectual. Então, vamos lá. Do direito autoral, direito de autor, são obras literárias e artísticas, abrangem todas as produções de domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão dele. Então, não é a nossa área, mas eu estou colocando para vocês entenderem que existem essas diferenças. Porque às vezes você está desenvolvendo, de repente, alguma outra situação que não necessariamente é produto, e você precisa saber, mas isso é registrável? Então, quer dizer, existe sim obras literárias e artísticas que são, sim, registráveis, né? E dentro de direito autoral. Aí a gente tem lá direitos conexos, são direitos dos artistas intérpretes ou artistas executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiofusão. Então está mais relacionado aí à música, né? Então são os direitos conexos. Programa de computador, todo mundo já sabe, mas é o conjunto de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. E aí a gente vai ter programa de computador, aplicativo de celular, enfim, é essa área aí, né, de tecnologia da informação. Aí vamos para a nossa área em si, propriedade intelectual. Então, primeiro começa com marca. Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifique e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A apresentação pode ser nominativa, que nem. Aí a gente colocou da UEM para ficar mais fácil de vocês entenderem as diferenças. Olha ali, ó. É só o nome, UEM, são a marca UEM. A nominativa é só o texto. A figurativa é só a imagem. A mista é o texto com a imagem. Então, ó, isso aqui fica bem claro, né?
Nominativo é só o texto, figurativo é só a imagem, mista são os dois. E a gente tem a tridimensional, que, por exemplo, ali é o caso da tridimensional. Legal. E aí entra efetivamente, mais especificamente, naquilo que a gente vai trabalhar mesmo, que é a parte de patente. Mas vocês vão ver que tem uma situação que é muito curiosa, que é chamada de desenho industrial pelo INPI, mas na prática é muito diferente do que nós entendemos que sabemos que é o desenho industrial. A gente vai chegar lá. Então, o que é a patente? É uma invenção, primeiramente, é uma criação do ser humano que tem como objetivo oferecer uma solução para um problema técnico. E isso é uma definição de patente. É uma invenção. E aí vem essa frase bem impactante: invenção não é inovação. Porque a gente está muito acostumado a ouvir falar hoje em dia em inovação. E aí você sabe o que é inovação, né, gente? Pois bem, por que invenção não é inovação? Aqui tem o conceito das duas. Invenção é a primeira ocorrência de uma ideia para um novo produto ou um novo processo. E inovação é a primeira tentativa de colocar a invenção na prática. Enquanto você não botou a tua invenção na prática, ela não se tornou uma inovação. Ela só inova quando ela for posta no mercado. Essa basicamente é a diferença. Então, enquanto a invenção se refere a novos produtos ou processos derivados a partir de ideias individuais ou de pesquisa científica, a inovação representa a comercialização da invenção, se a mesma tiver relevância econômica. Quando a gente fala muito de inovação, a gente está falando de negócios inovadores, porque a gente está colocando a coisa para funcionar no mercado. Bom, então o conceito de patente, um título de propriedade temporária outorgada pelo Estado. Objetivo: descreve e reivindica uma invenção ou modelo de utilidade conforme condições determinadas por lei. Função: confere ao proprietário, quem criou essa invenção, né, um direito limitado no tempo e no esforço para explorar a invenção ou modelo de utilidade reivindicado. A gente fala invenção, mas nessa conceituação entende isso aí por modelo de utilidade. A gente vai ver certinho qual a diferença dos dois. O que é uma patente de invenção? Porque tem duas possibilidades aqui. A gente tem a patente de invenção e o modelo de utilidade. São ambas patentes. Eu, por exemplo, tenho as duas. Eu tenho patente de modelo de utilidade e tenho patente de invenção. Então, vamos ver qual é a diferença. A patente de invenção é uma concepção resultante do exercício de capacidade de criação do ser humano, né? Que represente uma nova solução técnica para um problema técnico específico dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricado ou usado industrialmente. Modelo de utilidade é uma nova forma ou disposição conferida em objeto que se preste a um trabalho ou uso prático, visando melhoria funcional no seu uso ou sua fabricação. Eu vou dar exemplos mais à frente, então não vou nem explicar mais aqui agora, senão acho que vou chover numa olhada daqui a pouco. Mas lá na frente eu mostro imagens disso, qual a diferença de invenção e de modelo de utilidade, só para a gente avançar nas conceituações. Então, aqui, por exemplo, tem até esse exemplo desse ferro, né, em que, por exemplo, o que do ferro é PI, que é propriedade intelectual, o que do ferro é modelo de utilidade, MU. Propriedade intelectual, industrial, perdão, é o sistema de aquecimento, o sistema de controle de temperatura, são considerados como invenção, patente de invenção. Modelo de utilidade é a ergonomia do cabo, quer dizer, você melhorou a forma de pegar o ferro. É o dispositivo de apoio do ferro, quer dizer, você consegue sentar ele, né? Porque você imagina se o ferro não pudesse ser sentado, né? Antigamente tinha uma base para você botar o ferro em cima, né? Antigamente, eu digo muito antigamente, né? Vocês já são da geração que nem usa ferro, né? Mas eu já não uso ferro, por exemplo. Mas a geração que usa ferro sabe que você senta ele, né? Você está passando e aí você senta ele.
Esse sentar foi um modelo de utilidade, foi uma melhoria no produto. Não foi algo inovador, não foi uma invenção. Não, quer dizer, perdão, foi inovador, mas não foi uma invenção. A invenção ali é realmente o sistema de aquecimento, porque antigamente, imagina quando era ferro-brasa, só tinha a temperatura da brasa. Depois, quando foi inventado o elétrico, só tinha uma temperatura, né? Até porque usava-se muito mais fibras naturais. Agora, como é que você faz com uma fibra sintética se você tiver aquela temperatura tão elevada? Você queima a roupa, gruda. Então, o sistema de aquecimento é considerado, sim, uma invenção. E o controle de temperatura é idem, você poder controlar ela também. Então, essas questões aí fazem a diferença. Mas a gente vai ter mais exemplos ali na frente. Olha ali, requisitos para concessão. Para invenção, é preciso que haja novidade, uma atividade inventiva e uma aplicação industrial, que também tem que estar presente no modelo de utilidade, essa aplicação industrial. Mas na aplicação industrial, no modelo de utilidade, além da aplicação industrial e da novidade, preciso ter o ato inventivo e a melhoria funcional. Então, geralmente, é você fazer esse melhoramento ou técnico ou ergonômico. Ergonomia é relacionada à interface do produto com o ser humano. E funcionalidade está relacionado com, por exemplo, lá você abrir uma passagem no ferro para não queimar o botão. O pessoal que não sabe o que é ergonomia, que né, a gente fala muito de ergonomia no design, mas o pessoal que não é no design não deve ter ouvido falar em ergonomia na vida, ou já ouviram? A maioria não ouviu, né? Ergonomia é um conceito muito amplo, para vocês terem uma noção, são 4 disciplinas no curso de design de ergonomia. Ergonomia 1, 2, 3 e 4. Mas para tentar ser extremamente resumido, é a interface do ser humano com os produtos, quaisquer produtos que vocês possam imaginar no entorno material humano. Então, por exemplo, eu vou tentar fazer uma melhoria do produto, a ergonomia é melhorar esse produto para que fique melhor de pegar, melhor de virar, não seja escorregadio, tenha características que sejam fáceis de ser utilizado. Por exemplo, vamos pensar aqui num produto notebook. Notebook é um problema. A tela é muito baixa. Né? A gente fica com o pescoço arcado. O que é o correto? Subir a tela. Mas sobe a tela, sobe o teclado. Subir o teclado, você causa problema para a tua mão, porque ela começa a ficar assim. Você começa a digitar com a mão desse jeito, você começa a ter problema no túnel do carpo, pode vir a inflamar. Isso é ergonomia. Então, eu vou ter que desenvolver um produto em que eu consiga ter a neutralidade dos meus pulsos para digitar, mas a altura da tela para eu enxergar. Porque eu não posso ficar com a minha cervical baixada e nem com o meu túnel do carpo erguido. Eu preciso ter neutralidade do pescoço e do pulso. Isso é ergonomia. Aí cabe ao designer desenvolver um notebook que você possa subir a tela, por exemplo. Que inclusive já existe, mas é tão caro que acabou não caindo no gosto popular. Então, você simplesmente puxa a tela para cima. Tem que baratear isso, porque isso é uma coisa muito fundamental. A gente usa muito notebook, né? Mas ele não é adequado para nossa biomecânica, nossa estrutura corporal. Bom, então, o que entende-se por novidade nesse requisito de concessão da patente de invenção? A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando eles não são compreendidos no estado da técnica. Aí vem, mas que diacho é o estado da técnica? Vamos chegar lá. Vai lembrando disso. É considerado invenção, novidade a invenção que não está compreendida no estado da técnica. Só assim é chamado de novidade. A gente vai chegar no estado da técnica. Quais são os problemas aqui? Publicação de artigos em revistas, apresentação em congresso, defesa de tese, são estado da técnica. São exemplos, mas a gente vai chegar lá para explicar melhor. É permitido até 12 meses anteriores ao depósito do pedido de patente ou da prioridade reivindicada. Se eu tiver publicado em artigos de revista, apresentado em congresso, defendido uma tese do produto e demorar mais do que 12 meses para fazer o depósito da patente, eu caio numa situação de estado da técnica. Eu já não vou ter mais a novidade. A novidade não pode estar no estado da técnica. Passou de 12 meses que aquilo foi publicado, entrou no estado da técnica.
Mas a gente vai explicar ainda melhor, fiquem tranquilos. Aqui tem atividade inventiva e ato inventivo, que vocês viram lá atrás, né? Invenção é atividade inventiva e modelo de utilidade é ato inventivo. Mas, enfim, o que é isso aí? Invenção. Uma invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Ou seja, é algo que você fizer busca sobre o que já existe, você não encontra nada evidente ou óbvio. Não tem nada parecido com aquilo. Então, realmente, aquilo é uma invenção, porque eu não achei nada parecido. Já o modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, por exemplo, eu sou designer, eu posso pesquisar produtos que eu tenho noção, né, de analisar se aquilo tem algum tipo de semelhança, ou seja, se cai no estado da técnica. Que não decorra de maneira como um vulgar do estado, maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Então, quer dizer, não é a mesma coisa que a invenção, que tem que ter semelhança, porque no caso do modelo de utilidade vai ter semelhança, mas ele não pode ter a mesma solução que eu estou dando. Então, por exemplo, eu fiz uma melhoria ergonômica ou uma melhoria funcional daquele produto. Por exemplo, isso aqui amassa muito. Desenvolvi aí um sistema em que isso aqui não amassa tanto. Um exemplo, pode ser um modelo de utilidade. Eu vou achar garrafas iguais a essa, mas o sistema de amortecimento ou de melhoria de pega, esse não pode ser encontrado, porque isso é um modelo de utilidade. A garrafa em si já existe, eu estou fazendo uma melhoria dela. EMIU, se eu estivesse inventando a garrafa, seria uma invenção. No caso, eu estou fazendo uma melhoria, é uma EMIU, é um modelo de utilidade. É uma melhoria ergonômica, uma melhoria técnica, uma melhoria funcional. Bom, atividade inventiva ou ato inventivo, o técnico no assunto. Qual é a capacidade? Nível de conhecimento deve ser o comum o suficiente para utilizar o conhecimento profissional sobre o assunto. Então, se está falando de produto, evidentemente que o designer entende de produto. A gente só estuda isso, né? Então, a gente acaba tendo essa noção realmente de produto. Então, uma pessoa que é designer se torna aí um técnico no assunto de desenvolvimento de procura de busca de produtos, né? O conhecimento pode ser tanto teórico quanto prático. O nível de conhecimento está intimamente ligado à natureza técnica dessa invenção. Esse aqui já foi passado ali. Ah, eu estou voltando, oh, Jesus. Tá. E para concessão de modelo de utilidade, é preciso, então, que haja essa melhoria funcional. Não sei se vocês chegaram a ver esses escorredores de arroz, eu não sei se ainda a galera continua escorrendo muito arroz, né? Porque já tem muita pesquisa falando que aquele pozinho branco do arroz é a vitamina dele, você está lavando, está jogando fora. Mas, enfim, cada um pensa de um jeito. Considera-se melhoria funcional a introdução em um objeto de uma forma ou disposição que acarrete comodidade ou praticidade ou eficiência à sua utilização e obtenção. De novo, melhoria ergonômica, que é de interface do produto com o ser humano, melhoria técnica, melhoria funcional. Nesse caso, a gente teve uma melhoria funcional, né? Porque antes o pessoal ou usava uma bacia e ficava segurando no arroz, que era metade no pia, ou você botava uma peneira dentro do pote, até que desenvolveram esse escorredor de arroz aí, que você escorre, depois você secou, volta, para ficar o arroz ali até a pessoa fazer o cozimento dele. Então, isso daí é uma melhoria funcional, né? Então, por isso que a gente chama de modelo de utilidade, porque, veja, já existe a peneira. A peneira também, ela é um similar aí. A peneira serve para peneirar o arroz, mas não é algo que seja tão bom. Tem bacia de arroz também, mas também não é uma coisa tão boa. Agora, o escorredor de arroz é uma melhoria realmente considerável. E para deixar bem claro, não são considerados modelos considerados invenções ou modelo de utilidade, descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos, concepções puramente abstratas, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio, de fiscalização. Nada disso pode ser considerado invenção ou modelo de utilidade. Nada disso é patenteável.
Nem obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética. Veja, ela pode ser outra coisa, não é patente, tá? Que a gente está falando que não é patente. Programa de computador em si não é patente. Programa de computador é programa de computador, é direito autoral, não é propriedade industrial, não é patente. A apresentação de informação pode ser até alguma outra coisa, mas não é patente. Então, assim, fica bem claro que essas coisas não são patenteáveis. Patenteáveis são produtos. Então, assim, possivelmente, nem tudo que a gente vai gerar aqui nas pesquisas que vocês estão desenvolvendo de PIBIC-PIBIT gere a patente, mas pode gerar propriedade intelectual, percebe? Eu dou um destaque maior para a propriedade industrial, porque majoritariamente a galera está desenvolvendo algo que vai gerar produto. Mas não é só produto, pode ser que gere algum outro tipo de propriedade intelectual que não seja propriedade industrial, que não seja patente. Tá bom? Regras de jogo também não são consideradas patentes. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. Todo ou parte de seres vivos, naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Nada disso pode ser patente. Patente é invenção e modelo de utilidade, então tem que ficar bem claro. Aí a gente tem o outro elemento da propriedade industrial, que é o desenho industrial. A gente já falou de marca, de patente, agora desenho industrial. Desenho industrial, ela refere-se à forma plástica ou ornamental, quer dizer, estética. Ela não se liga no funcionamento. Tanto que veja aí esse chinelo. Você consegue imaginar se isso aí para no pé? Eu, sinceramente, minha opinião, acho que muita coisa daí por exemplo, se você aproveitar a estética dele, mas fizer a melhoria funcional, que é o modelo de utilidade, aí você tem um produto utilizável. Do contrário, como é que você vai usar aquela bike? Como é que você vai usar aquele chinelo? É uma forma plástica, é a estética. Por isso que eu não concordo nem com esse nome, mas fazer o quê? Aí eu não posso fazer nada. Só se eu abrir um processo contra o INPI, né? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Porque eles deram o nome de desenho industrial a algo que é plástico, que é meramente estético, sem nenhuma relação com funcionalidade. Tanto que os exemplos são esdrúxulos mesmo, porque são exemplos de propriedade de desenho industrial. Então, perceba que é muito diferente do que possivelmente a gente vai fazer aqui. Eu não sei se alguém aqui vai desenvolver desenho industrial. Possivelmente, a gente vai cair mais provavelmente numa patente, seja de MU, seja de PI. Indicação geográfica é, por exemplo, no caso é o nome de um país, de uma região, de uma cidade, enfim, mas que, por exemplo, ou que seja conhecida como centro de extração, produção, fabricação de um determinado produto, por exemplo, Franca é a capital do calçado feminino. Feminino não, feminino é Jaú, né? Masculino é Franca e infantil é Birigui. Essas três cidades do estado de São Paulo são consideradas como capitais do calçado. Só que cada uma numa categoria aí. Um é calçado feminino, outro é masculino, outro é infantil. Mas é uma região, eles se desenvolveram nisso. Então, eles têm essa indicação geográfica, que é um selo de procedência, uma indicação de procedência, dizendo, olha, é de Franca. Né? Então, assim, é um selo que dá um impacto maior para quem sabe que ali realmente eles são especializados em sapatos de couro. Então, isso é uma coisa interessante. Eles também trabalham muito com prata lá. Denominação de origem é quando o produto é daquela origem. Por exemplo, ali eu coloquei açaí de Feijó, né? Porque, na verdade, é aquela região, esse tipo de açaí é daquela região. Assim como tem muitos produtos de origem natural, de origem, perdão, animal, né? Um peixe específico, por exemplo, o tambaqui. Tambaqui, ele é, se eu não me engano, originário do norte, com certeza, mas não sei se da região amazônica ali, se especificamente próximo a Manaus, mas é daquela região. Então, ele poderia tambaqui amazônico, por exemplo, seria ali denominação de origem. Né? Então, isso que é indicação geográfica. Algum de nós aqui vai trabalhar com isso? Creio que não. Então, mas é bom vocês saberem que existe isso. Né? Quando vocês acharem uma indicação de procedência,
É um registro ali também. Foi registrado, né, para deixar bem claro que ou é uma grande produção naquela região, ou então é uma produção, é uma região em que se desenvolve naturalmente uma determinada espécie animal ou vegetal. E aí a proteção sui generis, são do escopo da propriedade intelectual também, mas não são considerados nem direitos autorais nem propriedade industrial. Elas não cabem em nenhuma dessas duas classes, por isso foi criada uma terceira classe para elas. Por exemplo, proteção de novas variedades de plantas, topografia de circuitos integrados. Eu também acho que eu tenho uma patente nesse aqui, topografia de circuitos integrados. Conhecimentos tradicionais, manifestações folclóricas, percebe? Sai bastante da rota daquilo que a gente às vezes está acostumado. Então é importante saber, existe esse tipo de propriedade intelectual? Ela é uma propriedade intelectual, ela vai ser registrada, ela só não é uma patente. Então, assim, é muita informação, eu sei, por isso que eu estou gravando essa aula. Aliás, alguém me diga aí, tá tudo certo, pessoal? Estão acompanhando? Só dá um ok verbal para eu saber. Sim, Que bom, porque eu vou subir ela no YouTube do Profab Lab para deixar lá. Sempre que tiverem alguma dúvida, vocês têm os slides ali, né? E tem a explicação ali. Vou tirar dúvidas no final também, vou deixar tudo gravado. Não é patenteável no INPI. Agora, assim, antes eu falei o que era, não era patenteável, é, especificamente com relação às questões da patente de invenção ou modelo de utilidade. Aqui não é patenteável. O que for contra a moral e os bons costumes, segurança, ordem ou saúde pública, matérias relativas à transformação de núcleo atômico, todo ou parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos. E é isso, artigo 18 da Lei de Propriedade Intelectual. Tá. Falamos de propriedade intelectual, deu para dar uma pequena noção das diferenças, né, de terminologias aí, né, de direito autoral, de propriedade industrial, de sui generis. Tudo isso é propriedade intelectual. Então, propriedade industrial é propriedade intelectual, direito autoral é propriedade intelectual, sui generis é propriedade intelectual, tudo isso é patenteável. Mas aí, dentro deles, uma das três áreas é a que é de maior interesse nosso, que é a propriedade industrial, que, em resumo, tem a finalidade industrial, como, por exemplo, marcas, patentes, que são protegidas pela lei de propriedade industrial. Lembrando que as citações literárias e artísticas são protegidas pelos direitos autorais, que é feito na Biblioteca Nacional, lá do Rio de Janeiro. Então, tem essa diferença também. É interessante deixar isso registrado, como eu falei, né? A aula vai ficar gravada, então é interessante porque eu tenho um direito autoral aqui, eu queria saber como é que faz. Ela não é pelo INPI, aí ela vai ser pela Biblioteca Nacional. A propriedade industrial garante o direito de exploração do objeto protegido com exclusividade, proporcionando meios de buscar recompensa pelo esforço inovador. As suas horas trabalhadas, os recursos financeiros que você envolveu em pesquisa, em desenvolvimento, em teste de produto. Ou seja, com o direito de exclusividade, os titulares da PI, né, da propriedade industrial, podem impedir que outras pessoas explorem economicamente o que você desenvolveu. O titular de uma patente pode impedir que um concorrente venda um produto idêntico ao seu, com a mesma tecnologia. Porque às vezes a pessoa muda alguma coisa, e é isso que eu vou explicar, possivelmente na outra aula, que essa aqui não vai dar muito conteúdo. Mas tem uma situação que a gente trata quando a gente vai fazer a patente, que chama reivindicações. É você reivindicar questões da tua autoria. Por exemplo, eu desenvolvi uma mochila e essa mochila foi feita num material que chama cordura. É tipo uma lona, mas não é a lona em si. Mas na reivindicação nós colocamos que pode ser feita em cordura, em lona ou quaisquer materiais de estrutura semelhante. Porque a pessoa pode desenvolver uma mochila de lona, se eu não tivesse reivindicado isso, e dizer, não é igual, eu não fiz de cordura, eu fiz de lona, então eu reivindiquei que podia ser qualquer material. Então a gente tem como proteger a nossa patente. E aí eu tenho esse direito e impeço que alguém venda esse produto similar,
né, sendo que sem me pagar por isso, porque quem desenvolveu a ideia fui eu. Funciona dessa forma, por aquele período de tempo, né? Já o titular de uma marca pode impedir que um concorrente ofereça a venda de um produto com marca idêntica ou similar à sua. Vocês lembram? Não, vocês, obviamente, vocês não lembram, porque a menina acho que é mais velha que vocês. A filha da Xuxa, quando a Xuxa estava grávida, ela divulgou nas redes sociais, na televisão, enfim. Naquela época acho que nem tinha muitas redes sociais, mas na televisão, que a filha chamaria Sasha. Uma mulher foi no cartório, no NPI, registrou o nome Sasha como marca de produtos. Porque se a Xuxa quisesse vender alguma coisa com o nome da Sasha, ela teria que pagar para esta mulher. Coisas que acontecem, né? Tem gente que não fala o nome do filho, nem mostra a cara dele, porque realmente é complicado. Então, a propriedade industrial é um meio para incentivar inovações e criar condições favoráveis para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Por isso é importante entender como funciona e de que forma a legislação de propriedade industrial pode preservar uma criação sua ou da sua empresa. Só para vocês terem registrado, a Lei dos Direitos e Obrigações é a Lei 9.279 de 1996. Mas em 67 é quando foi criada a Organização Mundial da Propriedade Intelectual para promover, por meio da cooperação internacional, a criação, disseminação, uso e proteção de obras para o progresso econômico, social e cultural. No Brasil, o responsável pela concessão de direito de propriedade industrial foi criado em 1970, chamado Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Desse modo, para a propriedade industrial, que abarca registro e concessão de marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica e segredo industrial e repressão à concorrência desleal, o órgão responsável é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E direitos autorais? Quem é o responsável? Como eu disse, fica no Rio de Janeiro. Nacional. Bom, falemos especificamente de patente, agora com detalhes. Título de propriedade temporária sobre uma invenção, concedida pelo governo, expedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que concede ao titular direitos exclusivos de exploração. É a terceira vez que eu falo isso, não sei se vocês estão percebendo. É de propósito. E utilização do invento dentro dos limites do território nacional por um período limitado de tempo. Aqui a gente trabalha a repetição mesmo, porque é muita teoria. Então, é importante a gente dar umas repetidas. Desse modo, o titular da patente terá recursos legais para impedir que um terceiro use, comercialize, reproduza ou explore sua invenção sem autorização ou, pelo menos, contrapartida financeira. Para obter a concessão de uma patente, é necessário realizar um depósito do pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade. Seguem as definições de cada natureza. De invenção, solução nova para um problema técnico existente. De modelo de utilidade, objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível à aplicação industrial, que apresente nova forma ou nova disposição, que resulte em melhoria funcional ou de uso, ou de sua fabricação. A diferenciação entre patente de invenção e de modelo de utilidade é de suma importância para quem deseja proteger sua criação, porque modelo de utilidade dá 15 anos e invenção 20. Terminado o prazo, a invenção cai em domínio público, podendo ser utilizada ou reproduzida por qualquer um, sem qualquer restrição. Então, repito, conseguiu a patente, conseguiu a carta de patente, que é quando a INPI dá a concessão de utilização da patente, corre atrás de comercializar e botar isso no mercado, porque está correndo tempo. E deu 20 anos na invenção 15 na MU, qualquer um produz seu produto e não te deve nada. Então, você perde o direito de comercialização. Se você quiser ganhar alguma coisa, vai ter que baratear, né? Então,
A gente tem que ficar atento nisso aí. Exemplos de invenção de MU e de desenho industrial. O invento, propriamente dito, é invenção. A criação de algo novo, passível de fabricação e utilização. Modelo de utilidade é o aperfeiçoamento que resulte em uma melhoria funcional de um objeto ou processo. E o desenho industrial, registro na forma de objeto específico. Exemplos visuais. Aqui a gente tem um dos primeiros computadores comercializados pela Apple. Ele foi uma invenção. O notebook é uma reinvenção na forma de usar o computador. Ele não é uma invenção, portanto, é um modelo de utilidade. E aquele outro ali do lado é o mesmo produto, só mudou o design. Que eu não gosto, né? Quem é do design também não gosta de usar essa palavra, porque a gente sabe que ela significa muito mais do que forma, né? Mas mudou a forma, mudou a estética. Basicamente é isso. Então, invenção. Ó, tentem lembrar dessa imagem que eu acho que ela é bem representativa para mostrar a diferença. Invenção é o computador da Apple lá de 1900 e, minha nossa, esqueci, 60 e qualquer coisa? 70 e qualquer coisa, eu não me lembro. Modelo de utilidade é o notebook, ou seja, o computador reinventado. Já o desenho industrial é a forma. É você mudar uma. O computador é o mesmo, né? A forma de usar é a mesma. Você só deu uma forma diferente para ele. E como funciona o processo de patente? O que fazer agora? Correr, divulgar nas redes sociais o que eu já desenvolvi? Contar tudo num congresso ou no seminário? O que vocês acham? Publicar um artigo? O que eu faço quando eu tenho uma ideia, uma invenção ou um modelo de utilidade? Posso sair divulgando? É bom fazer isso? O ideal, né, é a gente cuidar do registro. Então, você desenvolveu uma ideia original, relevante e potencialmente rentável. A primeira coisa que você tem que pensar é no pedido de patente. Caso contrário, sua criação pode se enquadrar no chamado estado da técnica, que é uma condição descrita na Lei de Propriedade Industrial, fundamental no processo, que define quando uma invenção ou modelo de utilidade é realmente uma novidade, uma das exigências para se alcançar a patente. Se caiu no estado da técnica, não dá mais para conseguir a patente. Como se dá o patente de. Agora, como é que se dá? Então, esse pedido, se eu sei que eu tive uma ideia show de bola ali, que dá um MU, dá uma invenção, ou até um desenho industrial, é uma questão formal, ficou bem bacana, então não é algo nem inventivo, né? nem novo, que possa ser uma invenção, nem uma utilidade, quer dizer, não teve uma melhoria ergonômica, não funcional, mas é uma estética muito bacana, pô, é um desenho industrial mesmo assim, percebe? Tá um dos três. Isso é propriedade industrial de qualquer jeito da patente. Como é que eu faço isso? Primeiro, depósito. Eu faço a apresentação do pedido de patente. Segundo, publicação. Publico o pedido na revista do INPI, abrindo um prazo de 18 meses, onde o mesmo fica sob sigilo. Terceiro, anuidade. Retribuição, qual o pedido está sujeito para assegurar o andamento e manutenção do processo. Às vezes, o processo fica lá 10 anos, você tem que pagar todo ano, e não é tão barato. Quarto, exame, retribuição, o qual o pedido está solicitado. O qual o pedido está. Solicitação de uma avaliação do pedido de patente junto ao examinador do INPI, até 36 meses após o pedido. São processos, galera. Isso aqui é processo, tá? Carta patente, retribuição, qual o pedido está. Depois de deferido o pedido, o requerente recebe a carta patente, garantindo exclusividade no território nacional por 20 anos, no caso de invenção, 15 anos, no caso de MU. Durante o processo de registro, outras despesas legais e não previstas podem ocorrer, como oposições, recursos, exigências. Ou seja, normalmente a gente tem um advogado para poder fazer esse registro, porque nada fica muito barato. Tá, show. Eu tenho uma ideia, quero saber se eu posso ou preciso fazer uma patente.
Primeira coisa que eu faço, levantamento do estado da técnica. Primeira coisa, não existe nada igual àquilo que eu pensei. Primeira coisa. Aí a gente segue para a busca de anterioridades, que ela também é algo que a gente contempla no estado da técnica, que é especificamente a busca de patentes, que já foram registradas. Primeiro eu busco produtos, que é o estado da técnica. Já tem alguma coisa sendo comercializada, de qualquer forma que seja. Ela está, por exemplo, disposta, ou foi colocada numa tese, numa dissertação, num TCC, um trabalho de conclusão de curso, ou ele foi, por exemplo, está sendo vendido nas Casas Bahia, ou está na Amazon, ou está no eBay, ou está, sei lá, no Shopee. Enfim, eu tenho que pesquisar no mundo se esse produto já não existe. É aí que está a facilidade e a dificuldade. O mundo está na palma das mãos hoje. Tecnicamente está fácil, mas é um oceano. Então a gente tem que usar as palavras certas para a gente não se perder e passar uma vida procurando produto. Então a gente tem que tomar cuidado, por isso que a gente fala muito na pesquisa científica e também a gente fala muito nas anterioridades no estado da técnica, das palavras-chave, das strings de busca. Porque elas são fundamentais para a gente não ficar lá procurando agulha no palheiro. Você vai lá, você usa um magnetismo para puxar a agulha, senão a gente se lasca. É mais ou menos a mesma coisa que as strings de busca. A gente utiliza as strings para facilitar a localização desses produtos. Senão a gente vai ficar pesquisando agulha em palheiro. E aí, por fim, depois que a gente fez o levantamento de estado da técnica, a busca de anterioridades, eu consegui comprovar, por meio de análise, junto ao meu produto, a minha ideia, de que eles não são diretamente concorrentes, aí eu parto para a redação do pedido de patente. Mas a primeira coisa é o levantamento do estado da técnica e depois a busca de anterioridades. Depois de toda essa teoria, a gente vai efetivamente entrar naquilo que foi a pergunta inicial. Mas o que é estado da técnica? Né? Aqui. Ops. Mas afinal, o que é essa abençoada? Bem, o estado da técnica é constituída por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, ou por uso de qualquer outro meio no Brasil ou no exterior. Ou seja, qualquer coisa que foi colocada de forma, que foi divulgado de alguma forma, independente de qual seja ela, para as pessoas antes de ter sido registrada. De maneira mais clara, se você divulgou a sua invenção ou modelo de utilidade antes de entrar com o pedido de patente, 12 meses antes, é bom deixar bem claro, 12 meses antes, todo esse conteúdo tornado público será considerado estado da técnica. E aí a gente não consegue a patente. Não será considerado estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade quando ocorrido dentro dos 12 meses que precedem a data de depósito ou da prioridade de pedido de patente ser promovida por você mesmo, pelo inventor, no caso, pelo INPI, através de publicação oficial do pedido de patente, ou por terceiros com base em informações obtidas direto ou indiretamente de você, que é o inventor, ou em decorrência de atos por você realizados. Só que dentro dos 12 meses. Deu 12 meses, estado da técnica. Então, não será considerado estado da técnica se estiver dentro desses 12 meses. Passou os 12 meses, esquece a patente. Tá bom? Vamos a ela. Posso começar por uma busca e análise de produtos? Porque isso é uma coisa que, pelo menos para os designers, é a coisa mais comum de se fazer, que a gente chama muito de busca de concorrentes similares. Vocês já ouviram falar em busca de concorrentes similares? Normal. Isso aqui é uma área, é um palavreado muito comum da área do design. É fazer o quê? Por exemplo, eu estou desenvolvendo um desenho industrial de um mouse. Quer dizer, uma estética diferente para o meu mouse. Ou um modelo de utilidade, um mouse gamer todo diferente daquilo que já existe.
Aí eu fico na dúvida, será que ele é todo diferente daquilo que existe? Como é que eu posso ter certeza? Como é que eu vou saber que aquele mouse que eu desenvolvi, todo diferentão, que eu desenvolvi pensando em um modelo de utilidade, porque ele é gamer, ele tem uma funcionalidade extra por um tipo de jogo específico, como é que eu posso garantir que ele é realmente inventivo, ele é uma novidade? O que eu preciso fazer para saber se ele é uma novidade? Hum? Podem responder sem medo. Como? Onde? Também? É isso aqui, ó. Você vai fazer uma busca e análise de produtos em loja, na internet. Você vai pesquisar também em bases científicas, porque às vezes a pessoa publicou de outra maneira. Ela publicou, por exemplo, ela escreveu, fez um trabalho de conclusão de curso, que, aliás, no design tem muito TCC que não é patenteado. A maioria esmagadora, eu não sei dizer quanto, mas deve ser 99,999% dos TCCs não é patenteado. Então, a gente tem ali muito estado da técnica, porque um ano passa voando. Então, você imagina a quantidade de estado da técnica que tem em trabalho de conclusão de curso de design. Muito. E lá chove invenção, principalmente modelo de utilidade e também desenho industrial. Os três. Então, se vocês pegarem, pesquisarem por trabalho de conclusão de curso de design, vai chover estado da técnica. Então, aí a gente tem, você mesmo colocou, lojas físicas, lojas virtuais, tipo Amazon, Magazine Luiza, qualquer um deles, Shopee, eBay, Alibaba, enfim, quaisquer. Inclusive, muito legal procurar os da China, porque tem muita criatividade, inclusive, da galera lá. Tem muito industrial, mas também tem muito modelo de utilidade e tem muita invenção. Né? Da Índia, também de Indonésia, tem muita invenção vindo de lá. Então, é interessante fazer essas buscas realmente de forma internacional. Então, para eu saber se esse mouse todo legal que eu fiz, que é para um novo tipo de game, que eu acho que não existe, para eu ter certeza, é só fazendo minha busca de produtos, que é o estado da técnica. A questão é que a busca de produtos, eu tenho que definir onde eu vou buscar. Então, eu vou ter que especificar todas as bases que eu vou utilizar para fazer essa busca. E precisa ser nacional e internacional. Por isso, eu vou procurar em que línguas? Pelo menos. Português, com certeza, né, para a gente ver o que tem no Brasil, porque dependendo do que você está desenvolvendo, pode ser um produto que seja muito para a nossa sociedade, para nossa cultura, vamos dizer assim. Às vezes não, às vezes é um produto que pode ser de uso global, e aí tem que procurar em inglês também. A gente até sugere quem tem condições, né? Se alguém, por exemplo, tem alguma condição de entender mandarim, é interessante, porque a gente já encontrou produtos chineses que a gente não conseguia tradução, ou a tradução era muito deficiente. Então, assim, se alguém, por exemplo, tem um conhecimento, ou de japonês, por exemplo, excelente. Inclusive, a gente tem a Japan Pet, que é excelente para a gente procurar patente no Japão. Eu falo porque a Sara fala japonês fluente. Então, assim, a gente, se quem tiver outras línguas, facilita para caramba para fazer a busca. Né? Então, não fica só no português, porque senão a gente fica muito restrito. Então, onde, como e por quê? Já estamos falando aqui, né? O onde a gente já tem dito que vai ser realmente muito amplo. Então, por que fazer essa busca? Para entender ou conhecer melhor o produto, as funções, os componentes, a estrutura, os problemas. Então, assim, além de eu fazer essa busca de anterioridade para poder saber se existe algum produto que faça frente ao que eu estou desenvolvendo, eu ainda vou fazer uma análise dele para tentar verificar se as funções, os componentes, a estrutura e os problemas desse já existente não podem estar presentes no meu. Eu preciso analisar cada elemento com o meu produto. E isso é uma exigência para fazer o registro de patente, pessoal. Isso não é uma coisa que está saindo da minha cabeça. Quando a gente vai fazer um registro de patente, se eu encontrar um produto semelhante, eu tenho que fazer destrinchar
aquele produto e fazer uma análise junto ao meu, para comprovar que ele não tem nada que seja parecido. Porque se tiver alguma coisa, o INPI pega no nosso pé pedindo para falar por que que você sugere um produto, reivindica uma questão que já existe. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Eu tenho que justificar porque mandaram uma outra patente dizendo, olha, essa funcionalidade já existe. E eu tive que dizer por que que ela era diferente. Então, a gente tem que ficar respondendo de tempos em tempos para o INPI. Né, para eles entenderem, eles só vão dar a liberação da patente se realmente for novidade em tudo. Como? A gente vai fazer isso para clarificar o porquê fazer, definir o que precisa saber, definir critérios de análise, especificar tempo disponível, recursos disponíveis, capacidade técnica, definir onde fazer. Onde, de novo, Google Imagens, lojas virtuais, YouTube, resenha, sabe resenha de produto? Pode usar YouTube, bases científicas, lojas físicas, em casa, em laboratórios. Depende do produto. Então, vamos lá. Aqui a gente tem alguns critérios que a gente pode utilizar para fazer análise comparativa. Então, por exemplo, eu já fui lá, busquei os produtos que são, né, que fazem alguma frente ao meu produto, ao que eu inventei, porque todos vocês estão desenvolvendo coisas aqui, né? Todos vocês vão ter que pesquisar se não existe alguma concorrência ao que vocês estão desenvolvendo. Alguém quer dar um exemplo para a gente, de repente, depois fazer um testes? Vão pensando aí. Mas olha só, quais são os critérios que eu posso utilizar para fazer essa análise? Identificação de autoria, de produção, de fabricante, pode ser relevante? Se for, eu utilizo. Dimensionamento é um critério geralmente muito utilizado, que eu preciso verificar também se é relevante. Função declarada. Qual é a função que é declarada para aquele produto? Ah, a função dele é para fazer, por exemplo, a moagem de grãos. Então, essa é a função declarada. Ela realmente corresponde efetivamente ao que ele proporciona? Ergonomia. Ergonomia é uma palavra muito ampla, igual design, é uma palavra muito ampla. O que você quer dizer com ergonomia? Então, especifica. Né? Ela é, por exemplo, adequada antropometricamente, ou seja, as dimensões do corpo humano. Né? Então, por exemplo, a pega dela, ela é adequada para a mão humana, ou é que nessa garrafa é muito larga. Ela não tem uma pega, né, muito adequada, ela só não desliza, mas ela é muito larga. Então, se tiver muito pesado, pode cair, né? Estética, o aspecto estético, o apelo estético, ele é realmente adequado para aquilo que eu estou propondo na minha ideia, na minha invenção? Ciclo de vida. Ciclo de vida é algo muito importante hoje em dia. Né? Eu não duvido que daqui a um tempo, para a gente poder fazer patente, a gente tem que fazer algum tipo de declaração de ciclo de vida, porque está se pedindo isso para tudo hoje em dia. Que é, na verdade, o que você vai fazer depois que você jogar essa garrafa fora? Para onde ela vai? Isso aqui vai virar alimentação de tartaruga no mar? A gente tem que se preocupar com isso. Então, ciclo de vida. Vários outros critérios que vocês podem utilizar e vai depender de cada produto. Então, assim, cada produto vai ter critérios que vocês precisam saber estabelecer, lógico, não sozinhos. A gente está sempre para orientar como é que a gente vai estabelecer esses critérios. Aqui tem vários exemplos de critérios, ó. São muitos possíveis. Eu vou colocar aqui, mas não vou nem fazer a leitura, mas só para vocês terem uma noção que tem muitos mesmo. Ó, ciclo de vida prevê reciclagem após o descarte, geração de resíduos durante a vida útil, matéria-prima utilizada em suas fontes, a energia que é gerada ou é gasta, tanto na fabricação como durante o uso do produto, ou mesmo durante a reciclagem dele. Por exemplo, o Tetra Pak. Vocês sabem o que é o Tetra Pak, né, pessoal? Aquelas caixinhas de creme de leite, Tetra Pak. Ele é composto de alumínio, de plástico, de papelão e de cola. Vocês fazem ideia de como que é feita a reciclagem disso? Porque, por exemplo, quando a gente está falando do vidro, você recicla ele na integridade. Quando a gente fala do alumínio,
Por isso que a gente vê muitas pessoas catando alumínio, né? Porque realmente o alumínio ele é um material integralmente reciclável. E a gente tem condições de comprar, no caso, né? E, obviamente, ser vendido por um preço mais elevado. Então, dá um bom retorno para o pessoal. Agora, Tetra Pak é muito trabalhoso de fazer a separação desses materiais. Tanto que muita gente transforma, às vezes, em pellets para poder fazer compósitos, né, com o Tetra Pak. Então, às vezes, a gente gera muita energia no pós-uso, que é na reciclagem, porque eu preciso de muita energia para justamente retransformar aquele lixo em algo útil, para não ir para a natureza. Por isso a importância de saquinhos de supermercado serem biodegradáveis, serem feitos de materiais naturais, para que se biodegradem mais rápido, para que justamente não sufoquem os animais, sobretudo na água, porque eles acabam confundindo com algas e outros alimentos e acabam morrendo engasgados com saquinhos. Então, o ciclo de vida não é à toa que tem tomado tanta relevância. Ele é um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, e é muito cobrado para que o planeta tenha uma transformação dessas questões do ciclo de vida dos produtos para a gente diminuir os acidentes, morte e todo o aquecimento global que a gente tem tido aí por esse uso indiscriminado de recursos, né? Então, aqui é um exemplo, né, de critério de análise do produto de vocês, que é muito bem-vindo, que se conste nele, né, quando vocês forem fazer o desenvolvimento. Pensar, esse material que eu estou utilizando, que nem, por exemplo, o pessoal está desenvolvendo aquela. Eu toda hora esqueço o nome que a gente vai dar para ele, é pasta, né? A pasta. Pasta de tratamento? Não, pasta de acabamento, né? Pasta de acabamento. A pasta de acabamento, que a gente tem pensado muito sobre tentar utilizar produtos mais naturais, menos agressivos, né? Porque é tentador cair na resina, cair no solvente químico bom, químico todos é, mas no solvente sintético. Mas ele é muito agressivo, tanto para os seres humanos como para a natureza. Então, se a gente conseguir fugir dele, tanto melhor. Tudo que a gente conseguir sair daquilo que possa ser prejudicial para a natureza e para o ser humano, melhor. Mas, enfim, pessoal, são muitos critérios. E para cada critério relevante para a sua análise, veja, a gente tem muitos critérios ali que eu dou de exemplo, mas não quer dizer que vocês vão pegar aqueles critérios. Eu quero que fique muito claro. Não é para pegar critérios que estão presentes ali, é para pegar aqueles que são relevantes para o seu projeto. Então, assim, que critério eu vou usar para comparar com aquele ali? O que é diferente no meu produto? É justamente a funcionalidade, porque eu estou criando para um novo tipo de game, então ele tem essa funcionalidade específica, esse meu mouse. Então, o que eu tenho que analisar? Funcionalidade. Mas eu também não posso deixar de analisar em conjunto a ergonomia. Por quê? Porque ele é um novo game, ele é um mouse, ele é totalmente usado pela mão, então ele tem que ser ergonômico, ou seja, ele não pode me causar nenhum dano, seja uma DORT, que é um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, por exemplo. Gamer fica muitas horas fazendo um determinado movimento. Eu criei uma nova tecla naquele mouse, por exemplo, que a pessoa vai ter que fazer muito movimento com o polegar. Eu posso desenvolver uma síndrome de Kerven na pessoa se eu não fizer um trabalho ergonômico ali. Então, tem que tomar muito cuidado com ergonomia. Então, estou falando de mouse, ergonomia e função. São dois critérios essenciais. Mas nem todo mundo vai ter ergonomia ou funcionalidade ou estética como critério relevante de análise. Então, é falar com o orientador mesmo. Que critérios que eu vou utilizar? Porque aí é interessante selecionar bem a dedo. Aqui é um exemplo, está em inglês, mas é um exemplo de análise de produto, né? Então, ali, por exemplo, material, do que ele é feito? Aqui fala, por exemplo, quais são as propriedades do material, função, o que isso faz, né? Para que ele serve, para que ele serve, quanto ele custa, ele é bom para o meio ambiente, quanto tempo ele dura.
né? Então, e aliás, isso é uma coisa interessante, o environment, esse verdinho aqui, né? Ó, quanto tempo ele dura? Ele é bom para o meio ambiente? Essa pergunta, eu acho que isso deveria ser obrigatório para todo mundo. Quanto ele dura? Ele é bom para o meio ambiente? Então, acho que isso aqui seria um critério que eu diria que vamos colocar como obrigatório para todo mundo, para a gente pelo menos se perguntar isso. Quanto tempo vai durar? Ele é bom para o meio ambiente em todas as fases, desde a retirada da matéria-prima da natureza até o descarte final? É uma pergunta muito importante de se fazer. Mas você vê, aqui é uma análise de produto em que a gente bota o produto ali no meio e vai colocando quais são os critérios que eu quero avaliar e vou fazendo perguntas ali para poder responder. Aqui é um outro exemplo, também está em inglês, mas mostrando, né, ali quais matérias ele é feito, para que é feito, por exemplo, ó, de quais materiais ele é feito e para que ele serve. Isso aqui é um carrinho de criança. Então, assim, eu preciso realmente fazer questionamentos. É, onde ele é fixado. Então, assim, tem questões que são fundamentais, principalmente quando se trata de coisa para criança, que é mais perigoso ainda. Então, aqui tem um exemplo, né, de como que a gente pode preencher aí essa análise de produtos. E sempre que for necessário, a gente recomenda também fazer um benchmarking. Agora ficou difícil, né? O que é benchmarking? Se já estava difícil o estado da técnica, alguém já ouviu falar em benchmarking? Esse ficou difícil, né? Então, vamos rapidamente aqui, porque tudo isso é análise de produto, viu, pessoal? Tudo isso é a gente pesquisar o que tem no mercado. Benchmarking. Vocês percebem que a palavra tá benchmark, ING, que benchmark é o referencial de excelência. O benchmarking é a busca por referenciais de excelência. O que são referenciais de excelência? Significa aprender dos outros através de um processo contínuo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais, tendo por base os participantes mais destacados, seja por uma característica de excelência do produto ou pelo todo. Por exemplo, eu estou desenvolvendo. Vou pegar qualquer área possível. Eu estou desenvolvendo uma nova marca de leite condensado. Qual é, fala um referencial de excelência de leite condensado? Leite moça. Então, se eu tiver que comparar com alguém, não seria interessante comparar com aquele que é considerado o melhor? Vamos dar outro exemplo. É tanto exemplo que quando a gente precisa de um, vem na cabeça. Vamos pensar, por exemplo, em termos de carro. Não vou nem falar de estética. Não sei também se vocês dominam essa parte, mas qual é considerado um modelo de excelência em segurança? Considerado um carro de passeio, carro esportivo, enfim. Mas veículo comum. Qual é o referencial de excelência em segurança? Ele também é referencial de excelência para ajudar na busca na mente. Ele também é referencial de excelência estética. Ele também é referencial de excelência simbólica. Ele também é referencial de excelência ergonômica. Ele também é referencial de excelência funcional. É uma marca. Começa com F. Você pode capotar, não te acontece nada. Então, assim, não é à toa que ele é uma fortuna. Não é só por uma questão funcional, não é só por uma questão simbólica, porque o que é o simbólico, pessoal? E o que é o estético? O simbólico, por exemplo, por que as pessoas usam aliança? É uma simbologia. Ela tem valor simbólico. A pessoa usa assim, usa uma Ferrari pelo que ela simboliza para quem usa. E pelo valor estético também. E estético não é só a beleza, é o que ela representa dentro de um contexto social. Evidentemente, só quem tem muito dinheiro consegue ter um carro desse.
tem essa questão. Mas ela é um referencial de excelência também em segurança. Então, assim, se eu tiver que fazer um carro, eu posso não fazer um Ferrari, óbvio, porque assim, se eu quero fazer um carro que custa 40 mil, como é que eu vou me basear na Ferrari? Mas eu vou me basear nela, porque eu tenho que tentar ver tudo que eu consigo mais me aproximar em termos de segurança, de estética, de características funcionais, e vou adequando para a minha capacidade. Mas eu vou buscar o referencial de excelência. Eu não vou pegar um pois é para poder pegar como referencial de excelência. Eu vou pegar o melhor para poder justamente tentar me equivaler de alguma maneira. Óbvio que eu posso não me aproximar porque eu não tenho recurso para desenvolver um carro desse porte, mas eu vou pegá-lo como referencial de excelência. O que é que ele fez na sua estrutura, na sua carcaça, para que ele se considere um carro tão seguro? Eu não vou pegar de alguém que não tenha segurança, eu vou pegar do que tem a maior segurança, né, para poder tentar descobrir o que é de diferente ali. O carro se destrói, mas o cockpit é tão perfeito que a pessoa que está ali dentro está intacta. É um exemplo. Essas questões são referenciais de excelência. Esses produtos são referenciais. Eu vou dizer que, assim, o do leite condensado, hoje em dia eu até questiono, mas até uns 10 anos atrás a moça realmente era uma referencial de excelência. Hoje eu já não sei mais, porque até a Nestlé já perdeu a qualidade de um nível, que misericórdia. Mas vamos pensar, por exemplo, deem exemplos de outros produtos. Vamos participar aqui agora. Outros produtos que vocês têm em mente aí que a gente pode chamar de referencial de excelência. Celular. Quais são os referenciais de excelência hoje? E a Samsung S, que em muitas funções está passando o iPhone. São os dois referenciais de excelência que a gente tem hoje. E eu confesso que, assim, eu falo que para ser referencial de excelência tem algumas coisas que ainda estão a desejar, mas já são referenciais de excelência. É o que se tem de melhor no mundo. Poderia ainda ter qualidades melhores? Poderia, né? Pelo preço que se cobra. É muito dinheiro, às vezes pelo que retorna. Mas são os referenciais que a gente tem hoje, quer dizer, quais são o que torna ele um referencial? Tem uma foto de qualidade profissional, tem inteligência artificial que consegue realmente executar muitas funções, né, por comando de voz. Tem várias características que realmente são de excelência, que outros celulares não conseguem. Então, se eu for fazer um modelo de celular, vamos pegar as referências de excelência. Agora, por exemplo, por que é que os referenciais de excelência precisam ser menores? Por que não dão conta de conseguir um processamento melhor, sem aquecimento e sem gasto excessivo de bateria, quando a gente aumenta o dimensionamento dele? O que é que a gente tem de alto dimensionamento e alto desempenho que não superaquece, não detona a bateria? Não são celulares, são notebooks. Mas qual é a diferença? A diferença tecnológica, eu digo. Será que a referencial de excelência eu vou buscar para desenvolver um novo celular? Eu vou buscar só o Samsung S e o iPhone? Ou eu vou buscar outras tecnologias desenvolvidas no mundo que possam me dar umas respostas melhores do que essas que eu já tenho e que parece que não estão funcionando tão bem? Por exemplo, eu estava comparando esses dias o Samsung S23 com o Samsung S23 Fan Edition, que é a FE. O FE é maior do que o Samsung 23 comum. Só que o Samsung 23 comum é muito melhor do que o FE, porque ele não superaquece tanto, ele tem um processador melhor, ele tem algumas características melhores. Só que uma das resenhas que eu estava observando, o rapaz estava falando justamente sobre isso. Ele precisa ser menor. A versão Pocket que fala, né? Ele precisa ser menor, não porque ele tem que ser menor para caber no bolso. É porque se ele ficar maior, igual o Fone ele vai esquentar igual ele. Ele vai gastar mais bateria. Ele vai ter um processamento mais lento. Percebe? Por que isso está acontecendo ainda? Isso que eu estou falando. O dinheiro investido nesses celulares, a meu ver, está muito alto pelo que eles devolvem. Porque talvez está faltando aí uma busca de referencial de excelência para resolver esses problemas técnicos e tecnológicos. Né? Então, eu estou falando tudo isso para vocês pensarem fora da caixa. Referencial de excelência, se eu estou fazendo leite condensado, eu não vou procurar só referencial de excelência leite moça, mas talvez eu procure outros produtos lácteos de uma qualidade superior. Vocês sabem, por exemplo, quem é referencial em leite no mundo? Tem até uma propaganda que diz: os chocolates suíços não são os melhores por conta do cacau, mas por causa do leite.
Qual o melhor leite? Da Suíça. Mas por quê? Pelo tratamento que dão as vacas. Então, assim, a gente vai indo longe quando a gente vai buscar referencial de excelência. Eu não vou buscar o melhor leite condensado só. Eu quero entender por que o leite moço consegue ser melhor. Por que o leite em pó da Parmalat e da Ninho conseguem ter um sabor tão delicioso e outros têm aquele sabor meio esquisito de leite em pó? Por quê? Qual a procedência do leite? É daquelas vacas lá de Minas que tratam o gado igual tratam na Suíça? Porque aí você vai indo para tentar buscar a origem. O que causou esse produto de excelência? Não é do além, é daqui da terra mesmo. Então a gente tem que buscar referenciais de excelência. Então, às vezes, quando você for procurar, por exemplo, melhor leite condensado, a gente vai no Moça, sim, mas a gente não vai ficar só nele. Vamos pesquisar. É feito do quê o leite moça? Açúcar e leite. Quais são os melhores açúcares? Melhores leites que nós temos? Qual a procedência do melhor leite e do melhor açúcar? Porque, basicamente, seria o cozimento. Mas como é que é o cozimento? Qual é a melhor temperatura de cozimento para dar aquele ponto daquele leite condensado? Então, essas são as buscas de referenciais de excelência. Mesma coisa celular. Não está dando conta do processador? Pô, mas não tem outro processador, outra tecnologia de processamento que seja tão bom que não superaqueça, que dure a bateria e tenha um processamento muito adequado, mesmo com tamanho de tela maior. Por que eu não consigo aplicar isso no celular? Exemplo, eu não faço ideia da resposta, galera. Eu estou fazendo aí o que a Futura diz, né? O que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. As perguntas são o que move o mundo. Então, estou fazendo essa pergunta como provocação. Por que eu não consegui resolver isso no celular ainda? Eu estou na versão 24 do Samsung e continuo com o mesmo problema. Eu não consegui subir o tamanho daquele dimensão de tela. Por quê? Num celular que custa 10 mil reais. A mim não faz sentido. Então, fica essa provocação para vocês aí que estão começando nas pesquisas da vida. E assim é para tudo. Querem dar algum exemplo do trabalho de vocês para a gente tentar ir buscar os referenciais de excelência? Por exemplo, a pasta de acabamento. Pasta de acabamento é como se fosse um tipo de primer, massa, mais uma massa plástica, né? Qual é o referencial de excelência de massa plástica? Aí a gente pode buscar por aí. Tá, mas do que é feito massa plástica? Por que ele é um referencial de excelência? Porque, assim, quando você vai buscar um referencial de excelência, você vai se perguntar por que ele é um referencial de excelência para o meu produto? Que nem eu dei um exemplo. Eu estou querendo fazer uma nova marca de leite condensado. Meu referencial de produto é a vaca holandesa criada na Suíça. Ó, veja, parece ter a ver, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Uma vez eu estava até vendo a diferença do leite das vacas americanas com relação às vacas suíças. Porque nos Estados Unidos produz mais quantidade de leite as vacas. Quase o dobro do leite das vacas suíças. Eu não lembro a quantidade, mas, por exemplo, uma vaca americana produz 60 litros de leite, a Suíça 30. Mas a qualidade nem se compara. Por que isso acontece? Então, no caso do primer ou da massa de acabamento, a massa plástica, o que a torna um referencial de excelência? Que pode ser que eu tenha que ir além da massa plástica, pode ser que eu tenha que ir fora da casinha para fazer essa busca. Por exemplo, você está fazendo, o Ian está fazendo um trabalho que é basicamente de armazenamento de produto. Vamos colocar assim. Você pode buscar outros containers de produto, container no sentido de ser um produto de armazenamento, né? Ou você pode, de repente, procurar melhores sistemas de armazenamento de produtos, mais eficientes sistemas de armazenamento de produtos. Pode começar por aí, um referencial de excelência. Mas eu posso ir além? O que é que eu preciso que seja de excelência no meu produto? Por exemplo, que ele não quebre, que ele seja fácil de higienizar, que ele não danifique os produtos que vão ser armazenados ali. Eu preciso responder algumas perguntas primeiro, para eu poder saber que tipo de referencial eu tenho que buscar. E isso, galera, vai ser com tudo, com todas as buscas aqui. Mas para não me alongar muito, é porque o benchmarking eu acho uma ferramenta fabulosa quando ela é bem utilizada.
Você consegue sair da caixinha. A gente sai do quadradinho, sabe? E quando a gente está desenvolvendo produto, a gente fica tão focado nele que é muito comum a gente ficar dentro de um quadradinho. Quando você vai para benchmarking, você geralmente vaza do quadradinho, né? O quadradinho se rompe e você vai pesquisar coisas totalmente diferentes e aí às vezes você tem insights. Você tem pensamentos muito diferentes para a solução do teu produto. Porque o benchmarking significa aprender dos outros através de um processo contínuo de comparação de produtos, serviços e práticas empresariais, tendo por base os participantes mais destacados, seja por uma característica de excelência do produto ou pelo produto inteiro. O mais importante é não se perder tempo reinventando aquilo que os outros já fazem melhor. Beleza? Então aí eu vou para dúvidas. É muito conteúdo, né, gente? Mas assim, ficou assustador ou deu para entender alguma coisa? Sério? Porque aí, se vocês falaram que não tem dúvidas, então aí eu vou falar para vocês como é que a gente vai começar a fazer essas buscas. E já vamos começar a fazer as buscas. Porque eu acho que a gente precisa botar a mão na massa para poder aprender. Tem que aprender fazendo, né? A gente, deixa eu ver que horas são. 3h30? É, a gente tem pelo menos mais uma horinha aí, né, para a gente fazer essas buscas. Porque na próxima reunião vai ser a busca de anterioridades. Mas eu não posso começar a busca de anterioridades agora se vocês ainda não sabem direito fazer a busca do estado da técnica, que é anterior. Que, na verdade, a anterioridade é uma continuidade do estado da técnica. É pesquisar as patentes que já estão registradas. Mas eu preciso pesquisar antes das patentes registradas se já não tem produto que você está querendo desenvolver comercializado ou publicado de alguma maneira, seja no TCC, enfim. Então, eu preciso fazer esse tipo de busca. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. Ter certeza? Vocês estão realmente prontos para a gente começar aqui essa análise comparativa de produtos? É sério que não tem pergunta, gente? É um conteúdo assustador. Ou é tanta dúvida que não dá nem para perguntar. Tá tão complicado que não surgem nem perguntas. Pessoal que está aí também na internet, alguma dúvida? Se alguém está falando, eu não estou conseguindo ouvir. Oi, Alô, alô. agora sim. Eu acho que na prática vai aparecer se tiver dúvida mesmo. Aham. Mas por enquanto, assim, ficou um pouco claro, pelo menos, o que que é o estado da técnica, o que que tem que ser buscado? Sim, sim. Mas Tá, então, eu estava pensando aqui, né? Porque o nosso é o trabalho é aquele da massa da massa de acabamento, certo? sim. Então, a gente já buscou bastante para ver se tinha alguma coisa semelhante. Aí a Camille tinha encontrado aquele artigo só, né? A Ah, gente continua meio que nessa busca de de estado da técnica. onde vocês buscaram? Eu busquei por artigos na base de pesquisa mesmo, mas nem tanto produto. Onde mais pesquisar? Eu coloquei MBTI, ResearchGate, na CAPES, Tá, vocês fizeram buscas mais científicas. Tem que pesquisar sim. também se não tem algum tipo de produção desse tipo de pasta que seja já comercializado. Uhum. Mas aí é igualzinho, né? Pasta que vem de resíduo de Fab Lab, resíduo polimérico. É, seria resíduo de filamento com solvente, que é exatamente a ideia. Uhum. Então, assim, é muito Certo. importante verificar se já tem alguma coisa nesse sentido, sabe? Sendo comercializado. E pesquisar em inglês, inclusive, para poder ver se já não tem isso fora do país também. Porque aí não cabe a gente definir se o IPI vai ou não aceitar revelar fora do Brasil.
Porque pode ser que o registro fora do Brasil seja só fora do Brasil. A gente pode fazer o registro aqui dentro. Mas a gente pelo menos tem que dizer, olha, tem um registro ou tem esse produto lá nos Estados Unidos, por exemplo. Eu preciso indicar. Aham, Seria mais nesse ok. sentido. Mas a gente vai começar a Beleza. fazer as buscas agora, então. Mais alguém tem alguma dúvida? Pessoal, então eu vou fazer o seguinte. Como eu vou agora ficar me deslocando aqui, eu acho que acaba compensando até desligar, né, a chamada, porque agora eu vou fazer o acompanhamento mesmo, né, do pessoal que vai fazer as buscas. Então, eu vou tirar da gravação. Então, por enquanto, eu vou encerrar aqui, né, essa primeira reunião. Então, para quem for assistir depois virtualmente, né, então aqui a gente encerra. E agora a próxima reunião vai ser sobre a busca de anterioridades, que seriam por patentes de fato. Então, por enquanto, a gente vai encerrar por aqui.